Tudo bem, pessoal? Na aula de hoje nós vamos tratar sobre ação e processo. Eu sei que é um tema bastante cansativo, mas nós temos que abordar inclusive porque é a base, de todo o processo civil. Vamos começar falando sobre a ação. Vejam, primeiro vamos conceituar o que é ação. Ação, na verdade, tem três teorias. Uma delas, digo para vocês, superada. Que teoria é essa? Essa teoria é a teoria que dizia que a ação é o próprio direito posto em causa. Até hoje algumas pessoas pensam, mas a ação é o direito posto em causa. Mas pensem comigo, se a ação é o próprio direito posto em causa, imaginem comigo, haveria como ter uma sentença de improcedência? Não, porque se a ação fosse o próprio direito posto em causa, eu iria ao judiciário apenas para reconhecer esse direito, e as sentenças teriam que ser de procedência. Então, vejam, esse é um conceito superado pela necessidade que traz de ter uma sentença de procedência. Vejam, vamos agora trabalhar com aqueles dois conceitos que são os dominantes. Um mais do que o outro. Qual o mais dominante? Aquele que provavelmente vocês conhecem, que a ação é o direito subjetivo de obtenção da tutela jurisdicional. Vejam, direito subjetivo de obtenção da tutela jurisdicional. A outra teoria é aquela que diz que a ação não é um direito subjetivo de obtenção da tutela jurisdicional. A outra teoria diz que a ação é menos que um direito de obtenção da tutela jurisdicional. Essa outra teoria diz que a ação, na verdade, é apenas o poder jurídico de obtenção da tutela jurisdicional. Então, veja, qual é a diferença das duas teorias? Uma garante que a ação é o direito da tutela jurisdicional e a outra, ela diz que a ação é menos que um direito, é uma possibilidade de tentar a tutela jurisdicional. Para a prova da OAB, eu digo para vocês, creio que o conceito mais padrão seja aquele que diga que a ação é o próprio direito de buscar a tutela jurisdicional. Agora, cuidem, porque essa questão do conceito de ação vai dar uma diferença naquela hora que a gente faz os pedidos na petição. Para quem entende que a ação é o próprio direito de obtenção da tutela jurisdicional, essa pessoa, quando ela faz sua petição inicial, ela pede a procedência do pedido. Por que ela não pede a procedência da ação? Porque a ação já é o direito, ela já obteve o direito dela buscando tutela jurisdicional. Então, ela pede a procedência dos pedidos. Já que entende que a ação é menos que um direito, e sim um direito, uma possibilidade jurídica, essa pessoa ela pede a procedência da ação. Por quê? Porque para ela a ação é menos do que um direito. Vamos agora tratar das condições da ação. Quais são? Legitimidade, interesse e possibilidade jurídica do pedido. Vejam, vamos começar trabalhando com a legitimidade. Vejam, legitimidade é um binômio. Esse binômio, na verdade, classicamente é composto pela legitimidade ad causam e legitimidade ad processo. Veja, o que significa legitimidade ad causam e legitimidade ad processo? Legitimidade ad causam é titularidade de ação. Ou seja, é quem demanda e contra quem se demanda. São os titulares do direito material posto em causa, do direito subjetivo posto em causa. Então, essa é a legitimidade ad causam. E o que é a legitimidade ad processum, que é a legitimidade para o processo? A legitimidade para o processo vem a ser, na verdade, a capacidade de ser parte, de poder ser autor e de poder ser réu. Cuidem, por favor, isso não tem qualquer coisa que seja a ver com capacidade processual. Capacidade processual está dentro dos pressupostos processuais. Vejam, a capacidade processual significa capacidade civil. Pode um incapaz civil ser parte? Mas é claro que pode, gente. A incapacidade civil ela não é óbice para ser parte. Imagine o seguinte, quando a gente pega lá uma petição inicial e lê assim, fulaninho de tal, menor, impúbere, neste ato, representado por sua mãe, vem a presença de Vossa Excelência pedir alimentos contra seu pai. Vejam, quem é que é parte? O fulaninho de tal, menor, impúbere. Ele é a parte. Ah, mas ele é incapaz civilmente. Sim, mas não tem problema. O incapaz civil, ele pode ser parte. Ele deverá ser assistido ou representado. Dependendo se é incapacidade absoluta, dependendo se ela é relativa. Se ela é absoluta, incapacidade absoluta, ele vai ser representado. Se ela é relativa, ele vai ser assistido. Vejam, incapacidade civil, então, não é óbice para ser parte. Inclusive, a incapacidade civil, ela vai ser, na verdade, a incapacidade processual e ela é possível de sanação. Basta que a gente veja o artigo 13 do CPC. No artigo 13 do CPC diz assim, a incapacidade processual será sanada. Então, eles dizem, se não for sanada, quais são as consequências? Mas vejam, eles possibilitam a sanação do vício. Já a ilegitimidade é um vício insanável. Se a parte é ilegítima,
o que vai acontecer? A extinção do processo para ela. Que às vezes eu digo assim, ó, para ela, porque pode ser que mais de uma pessoa esteja sendo demandada. Então o que acontece? Se for incapacidade processual, simplesmente eu vou sanar o vício através da representação ou da assistência. E se não sanar o vício, se era o autor que tinha que sanar e não sanou, o processo vai se extinguir. Se era o réu que tinha que sanar e não sanou, revelia. Se era terceiro que tinha que sanar e não sanou, esse terceiro vai ser excluído do processo. Essa é a previsão que está no artigo 13 do CPC. Já a ilegitimidade vai ser um vício, então, insanável. Vejam, diferenciei aqui incapacidade processual de ilegitimidade processual. Voltamos aqui a trabalhar agora com a legitimidade processual. Falar para vocês, legitimidade é de processo ou legitimidade processual significa poder ser parte de uma ação, poder ser autor, poder ser réu. Aí vocês vão pensar assim, ó, mas quem é titular da ação nem sempre tem esse direito de ser autor ou réu? Infelizmente não. Mas quando é que o legitimado ad causam não tem legitimidade ad processo? O legitimado ad causam não tem legitimidade ad processo quando a lei expressamente proíbe. Vamos imaginar aqui, vocês pensem em uma situação que vocês são donos de uma empresa. E vocês imaginem que essa empresa está sendo lesada por um contrato administrativo feito lá por um secretário de Estado e uma outra empresa. A empresa de vocês está sendo lesada, porque esse contrato, na verdade, ele é fraudulento. Vejam, a empresa de vocês teria legitimidade ad causam para ajuizar uma ação por essa lesão que está sofrendo? Sim, a empresa de vocês teria legitimidade ad causam. Só que tem um detalhe, como essa ação aqui seria uma ação popular, a empresa de vocês não teria legitimidade ad processo. Por quê? Porque a ação popular, só quem pode ajuizar é quem é cidadão. Pergunto para vocês, uma pessoa jurídica tem como ser considerada cidadão? Não, não tem como. E por que não tem como? Porque cidadão, nos termos da lei, é aquele que tem título de eleitor. Então, como a empresa, a pessoa jurídica, não tem como ter título, ela não é considerada cidadão. Se não é, essa empresa de vocês que está sofrendo prejuízo não poderá demandar uma ação popular, porque ela é exclusiva de cidadão. Então, veja, apesar da empresa ter legitimidade ad causam, ela não tem legitimidade ad processo. Pensem também no caso da ADIM, da ADC, da Ação Civil Pública. São, na verdade, ações que existem ali os rolos das pessoas que são legitimadas a demandar. Vejam, ali eles restringem. Ah, quem é que pode? Ah, o MP pode, partido político. Então existe um rol de limitados. O que acontece? Nem sempre quem tem legitimidade ad causam terá legitimidade ad processo, que é a capacidade para ser parte. Aqui eu tenho que chamar a atenção, porque já vi em algumas provas de concursos, não sei o quanto pode vir para a prova da OAB, mas vou chamar a atenção. Já vi em algumas provas de concursos, eles cobrando o conceito de legitimidade só como legitimidade ad causam e não ad processo. Então eram questões do tipo assim, ó, sobre a legitimidade, o que é correto dizer? E aí a questão de assim, ó, que ela é ad causam, que ela é titularidade de ação. E excluía então a questão da legitimidade ad processo. Vejam, existe realmente uma teoria moderna que se inclina nesse sentido. Eu não acredito que o exame de ordem esteja pronto para isso, mas eu alerto porque se cair, vocês já estarão preparados. O normal é que legitimidade seja o binômio, ad causa de processo. Mas já digo para vocês, já vi provas com base em teorias modernas dizendo que a legitimidade ela é apenas ad causa. Ainda, dentro da legitimidade, bastante importante, que a gente vem abordar aqui legitimidade ordinária e legitimidade extraordinária. Vejam, o que é legitimidade ordinária? É quando o titular da ação é ele quem demanda. É quando o titular da ação é ele que é demandado. E a extraordinária é quando um terceiro demanda em nome próprio direito de outrem. Bastante comum, ó, terceiro demanda em nome próprio direito de outrem. Comum, mas só pode ocorrer com previsão legislativa.